Olá, meu nome é Paulo Moral, eu sou pastor da Igreja Nova Aliança de Cornélio Procópio e estou aqui para apresentar para você um projeto muito interessante que tem abençoado a nossa comunidade e agora a gente resolveu publicar nas redes sociais, usando o Facebook da igreja, os nossos, para poder divulgar esse projeto, porque está abençoando o nosso povo e a gente quer fazer abençoar outras pessoas também. O projeto se chama Mais Palavra. Pensamos no ano passado em levar a igreja à leitura da Bíblia e durante 2 anos a gente lê a palavra de Deus toda a Bíblia, no período de 2 anos, fazendo lentamente uma leitura com devocionais, de forma bem reflexiva, para poder abençoar o nosso povo. E nós começamos a fazer isso com Mateus capítulo 1, com o Novo Testamento. E passamos a gravar alguns poucos vídeos, apresentando cada um dos capítulos para o nosso povo. E assim, cada capítulo que era lido por dia, eu fazendo a minha devocional, logo depois da devocional, eu gravava um pequeno vídeo na estrutura que tinha para poder ajudar o nosso povo a compreender um pouquinho melhor o texto sagrado, o capítulo, com informações sobre contexto político, contexto geográfico, contexto religioso, o momento em que as coisas estão acontecendo, autoridades religiosas, autoridades políticas, a interferência do Império Romano, tudo isso relacionado aos evangelhos, E passamos a ler a palavra de Deus de uma forma muito interessante. O fato é que agora a gente quer apresentar isso para você e convidar você a entrar num projeto de leitura da palavra de Deus, lendo um capítulo por dia, e você vai ter acesso aos vídeos que nós estamos produzindo, apresentando cada capítulo da Bíblia para você, ajudando você a crescer no conhecimento da palavra. Então, você é nosso convidado para entrar numa empreitada linda, maravilhosa, de estudo da palavra de Deus, um capítulo por dia. É isso. E eu quero justificar esse projeto para você. Primeira motivação foi levarmos a nossa igreja em programas de leitura bíblica que fazemos sempre. No entanto, este ano pensamos em fazer diferente e passamos a produzir esses vídeos logo depois das minhas devocionais, ok? Então, essa foi a nossa primeira motivação. Mas também eu quero considerar com você um fato muito interessante, muito intrigante, que honestamente provoca um pouco de angústia no meu coração, que é o fato de que a nossa geração, a geração atual de cristãos, eu não sei bem os motivos, mas parece que há um déficit de conhecimento bíblico na nossa geração, provocado pela falta do hábito da leitura da palavra de Deus. Não sei, tem alguns motivos, poderia até falar, mas eu não quero discorrer sobre isso agora. O fato é que a nossa geração convive com esse déficit de conhecimento e nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E eu tenho alguns textos aqui que eu quero ler para você e quero então justificar esse projeto e por isso convidar você de maneira muito responsável e abençoada a entrar nesse projeto de leitura e conhecimento da palavra de Deus. Eu vou ler alguns textos para você. Provérbios 29, 17 e 18 diz assim: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Você pode entender profecia aqui como instrução. E a palavra lei, no verso 18, também como instruções de Deus. Então, havendo instruções da palavra de Deus, a palavra da profecia, que é a própria palavra de Deus,
o povo não se corrompe. Estou trocando do negativo para o positivo. E a segunda parte do 18 é positivo, ou seja, quem guarda as instruções do Senhor e as coloca em prática, esse é feliz. Olha que interessante o que esse texto está dizendo. Ele está dizendo, junto com um texto do verso 2 do capítulo 1 de Salmos. Capítulo 2, Salmos 1, 2 diz assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É interessante que esses dois versos, eles estão falando que a felicidade do homem, da pessoa, está associada à palavra de Deus. A gente vai para Mateus 7,24 e a gente encontra o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ouvir e praticar, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está dizendo o seguinte, que a prudência e a força na vida estão associados à palavra de Deus, ok? A palavra de Deus vai produzir essas raízes e essa força para suportarmos todas as crises, lutas, vendavais da vida. Olha que interessante em Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse texto está me dizendo o seguinte, que a autocompreensão e a saúde interior estão associados à palavra de Deus. Atos capítulo 2, 42 e 43 diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esse texto está me dizendo o seguinte, que uma comunidade saudável e operosa é construída nas bases do conhecimento e da perseverança na sã doutrina dos apóstolos, ou seja, hoje para nós, a palavra de Deus. Olha que interessante, Salmo 119, 9 e 11, diz assim, 9 a 11, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O que esse texto está me dizendo é o seguinte, é que a pureza e a santidade estão associados a guardar a palavra de Deus no coração. Ok? E eu vou para Oséias capítulo 4, verso 6, que diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Do ponto de vista negativo, esse texto está dizendo o seguinte: a falta do conhecimento de Deus e de sua palavra causam falência e destruição. Do ponto de vista positivo, esse texto está dizendo o seguinte: o conhecimento de Deus e de sua palavra e a obediência a essa palavra estão associados à prosperidade e à bênção de Deus sobre nós. Eu finalizo lendo para você 2 Pedro capítulo 1, alguns versos entre os versos 13 e 11, que diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas
vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, verso 5, por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. E a partir do conhecimento, o texto diz, associa ao conhecimento o domínio próprio, depois a tudo isso a perseverança, depois a tudo isso a piedade, depois a tudo isso a fraternidade e a tudo isso o amor. E o texto é muito lindo no verso 10, quando diz assim, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Esse texto de Pedro está dizendo que o conhecimento de Deus, associado à fé, à virtude e a um conjunto de frutos do Espírito, eles vão fortalecer a nossa vida para não tropeçarmos no casamento, não tropeçarmos no ministério, não tropeçarmos nos relacionamentos, não tropeçarmos na vida. Porque conhecendo Deus, a sua palavra e as suas promessas a nosso favor, poderemos ajustar a nossa vida a essas promessas, a nossa fé será alimentada e podemos vivenciar a vontade de Deus de forma mais plena, mas isso tudo baseado no conhecimento que nós temos de Deus, da sua palavra e das suas promessas. Ou seja, nós precisamos de conhecer cada vez mais a palavra de Deus, e conhecendo a palavra de Deus, ela nos ajudará como instrumento a conhecermos mais a Deus, a sua vontade, as suas promessas. Por isso, meu querido irmão, amigo, eu te convido a entrar conosco nessa aventura de leitura e estudo da palavra de Deus. Você vai ser muito abençoado. É isso. Vamos começar publicando vídeos diários, um capítulo por dia. Eu convido você a entrar conosco nessa aventura. É isso. Muito mais palavra, muito mais presença de Deus, conhecimento das suas promessas, muito mais do Senhor. Deus te abençoe.